Vamos finalizar então essa questão da P2 nesse vídeo, explicando como ela funcionou, de que forma ela captou os seus agentes. Num breve resumo aqui, que o máximo que a gente conseguir fazer de resumo sobre esse trecho do livro, que é o maior, muito detalhado, a gente vai tentar cortar os detalhes e mais é o que importa, tá bom? Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro, eu gostaria aqui de deixar claro que a gente não está batendo no tema aqui maçonaria em si, tá? Mais uma vez. A gente está pegando um fato, um acontecimento, que a P2 existiu, a existência da P2 é provada, né? Essa reunião de criminosos com o fim de se infiltrar, né, no poder, para tirar o tipo de vantagem que eles buscavam. E para isso existiam vários setoriais, várias secretarias, e aqui no Brasil eles desenvolveram uma secretaria especial para entrar dentro da igreja, como a gente já falou nos vídeos anteriores, no projeto IMP, que é o projeto Implosão. Então esse projeto, do qual participou o escritor desse livro que a gente está analisando aqui, o livro Fui Espião, que Dom Estevão Bittencourt, que é quem embasa aqui quem orienta mais ou menos os nossos assuntos, na revista número 323 de 1989, na revista Pergunte e Responderemos, trata desse livro. E é esse o motivo que eu trouxe isso para o canal, porque se ele achou importante falar desse livro, né, e o nosso canal fala sobre isso, eu achei também importante trazer. Porque, segundo Francesco Calzotto, que é esse espião, os padres começaram a ser ordenados em 1987. Isso a gente vai ver aqui no final desse vídeo. Então, não tem como a gente não achar isso importante, porque esses padres aí estão vivendo ainda dentro da igreja. E se realmente isso tudo, né, aconteceu da forma como ele colocou, e ele é muito detalhista para estar mentindo, né? Ele, como Dom Estevão diz, ele se apega a tantos detalhes que seria praticamente impossível ele inventar tanta coisa, fazendo tanto sentido, inclusive com a época que ele vivia. Então, se você tiver curiosidade de ler esse livro Fui Espião, dá para ver bastante. Ele faz bastante crítica à igreja também. Ele é uma pessoa, né, é um revoltado com a igreja, é assim que eu vejo, um revoltado que não aceitou Deus no coração dele, né, vivia criticando quem aceitava, viu a igreja como uma igreja, como a igreja né, a igreja feita de homens. Aqui Dom Estevão fala isso, né, que os relatos de Calzotto servem para alertar os cristãos a respeito da ameaça que sobre eles pesa neste momento, em que o espírito do mundo ou do racionalismo e naturalismo tenta penetrar em suas fileiras. E ele diz que os casos que ele suscita são de fraqueza moral entre os homens da igreja. Em parte parece estar exagerando, ou mesmo inventando, quando ele relata a ida de Leonardo Boff na Cúria Romana. Ele relata isso até muito curioso. Mas ele diz que existem falhas, sim, entre os membros da igreja, decorrentes da própria condição humana. E que isso não abala a autoridade da igreja, que é preciso distinguir entre pessoa da igreja e pessoal da igreja. Quando um católico falha, ele falha porque destoa dos preceitos da igreja ou a revelia desta. De resto, se a fraqueza dos homens não conseguiu destruir a igreja durante quase 2000 anos, pode-se crer que ela é sustentada pela força do próprio Deus. Os pecados dos cristãos vêm a ser até um argumento utilizado pelos apologistas do cristianismo em favor da origem divina da igreja. Ou seja, se a gente é tão podre assim, se a gente é tão ruim assim, nós somos, né, cheios de defeitos, cheios de fraqueza, o que sustenta a igreja? Né? O que faz com que nós ainda persistamos, o que a igreja seja unida, é o próprio corpo de Cristo, que é quem deseja poder e dinheiro quer afetar. Porque, como Dom Estevão diz aqui, né? Deixa eu ver em que trecho que ele fala aqui. Não é de estranhar que uma sociedade que tem por objetivo poder e dinheiro
que é esse braço criminoso da P2, né, queria extinguir a Igreja Católica no projeto IMP, que é o projeto Implosão, que a gente vai falar. Afinal, essa é a grande força moral da humanidade. Procura mostrar aos homens os valores da retidão e da honestidade, especialmente nos dias atuais, em que o consumismo e o fascínio do domínio regem o comportamento de muitos cidadãos. Se a voz da Igreja se calar neste contexto, mais livre estará o caminho dos que querem atender a interesses egoístas e espúrios. O gênero humano nada ganhará, ao contrário, só perderá com o enfraquecimento do testemunho da Igreja. Então olha que análise bacana que Dom Estevão faz de todo esse processo de infiltração dentro da Igreja que teve, né? Justamente a importância da Igreja é que atrai esse tipo de mal para dentro dela, porque ela é um sinal da presença de Deus no mundo, e o mal persegue o que é de Deus. Então a gente vai aqui fazer um breve relato por que eles queriam um padre na P2? Por que não infiltração comum? Pela autoridade que o padre tem. Então eles colocam aqui que o passo inicial da maçonaria P2, e mais uma vez, não é maçonaria, a maçonaria pura como ela é exercida aí nas lojas e tudo, é um braço que saiu de uma loja na Itália e eles se envolveram com esse tipo de assunto lá na Itália, e isso veio para cá para o Brasil em algumas áreas, como, vamos dizer, botaram o Brasil aí para fazer uma experiência, né, para ver o que ia dar aqui no Brasil, já que aqui é uma bagunça e não chama tanta atenção como na Itália, que ela está lá colada com o Vaticano. Então, o passo inicial é através dessa secretaria criada para assuntos da Igreja, infiltração nos quadros do clero. Chegou-se à conclusão de que a desorganização da Igreja no Brasil, as tendências tão diferentes do clero, a extensão do país, dioceses grandes demais onde o bispo se perde sem acesso a detalhes dos andamentos, falta de sacerdotes, desespero pela enorme procura do povo por padres, tudo isso criava um ambiente propício para a instalação da P2 no setorial da Igreja aqui no Brasil. Poder e dinheiro são o significado maior da P2. Então, mais uma vez aí que tudo se resumia a isso, né? E depois eles criam esse projeto embrionário aqui no Brasil, que isso se espalha pelo mundo inteiro depois, óbvio, né? Se adaptando a cada regime de cada país. Mas ele coloca aqui o Francesco Calzotto, né, o codinome desse espião que escreveu esse livro, que a empreitada era uma das mais audaciosas aqui no Brasil. Bombardear a igreja de fora para dentro só fazia passar por vítima. E além disso, não entrava dinheiro nenhum, ao contrário, gastava-se. E o ponto crucial era como pôr alguém dentro dos quadros, investir nisso e depois esse alguém ajudar a desmoralizar a igreja e ainda trazer lucro. A Secretaria para Assuntos da Igreja, que é coordenada por esse coronel, que ele coloca aqui muito que nessa época, na década de 70, né, os militares estavam no poder, então esse coronel foi, vamos dizer, o cabeça desse projeto, foi um dos idealizadores desse projeto, que ele chama aqui de Dr. Cuoco, né? Ele tem até uma relação muito arredia com esse doutor, e mais pra frente eu vou contar por que ele se uniu. E aí ele diz que o ponto crucial era como pôr alguém dentro dos quadros e depois moralizar. A Secretaria para Assuntos teve essa bomba na mão a partir da Itália, quer dizer, isso começou lá, essa ideia. Acontece que lá seria muito arriscado, a imprensa anda colada em tudo que acontece no Vaticano. Quer notícias boas ou más, esse trabalho teria que ser feito no silêncio. A primeira tentativa de colocar alguém nos quadros da igreja foi na década de 70. Era um sacerdote, se passaria por sacerdote um ex-seminarista. Então foi uma coisa menos planejada. Vamos pegar esse cara aqui, um ex-sacerdote, vamos botar ele para ser sacerdote lá, se apresentar como sacerdote, documento falso, tudo mais, e vamos ver o que dá. E isso foi tentado lá em Bragança Paulista, como vigário de Nazaré Paulista. Isso durou 3 anos, ele foi descoberto, foi um risco para P2, mas na verdade ele se passou por um cara louco e tal, e ninguém achou que isso fazia parte de uma organização, muito menos da envergadura de uma P2. Então, assim, as pessoas não enxergam o que está por trás daquilo. Muitas vezes, o cara é maluco, quis fazer padre, ou então é 171, né? E muitas vezes tem outra coisa por dentro. Então eles viram que, como estava muito cru isso, eles tinham que incrementar. Peraí, vamos fazer o negócio direito. Né? Uma coisa é achar um documento falso para alguém, outra coisa é vamos formar padres e vamos colocar dentro da igreja. Assim surgiu o projeto IMP, que seria a implosão. Alguém dentro, um padre que seria mesmo padre.
Como suborno não adiantaria muito, seria preciso formar um padre, fazer um padre, levar alguém a ordenar-se. Primeiro ponto seria ter alguém de muita penetração na igreja e que trouxesse informações dos detalhes de uma fábrica de padres, que é o seminário. O projeto MP foi levado a uma reunião extraordinária com os poucos empresários que sustentavam a secretaria dessa área, ou seja, aí a gente entra com pessoas conhecidas, com empresários famosos que ele, Francesco, às vezes nem conhecia, não sabia quem era, ou pelo menos aqui no livro ele diz não saber quem são, porque o Dr. Coco não deixava ele ter muito contato, apesar dele ter feito parte da cúpula. Então esse projeto foi para tentar localizar uma figura que pudesse penetrar nos quadros como leigo, um convertido, alguém que chamasse atenção para que não se perdesse muito tempo, alguém de comunicação, alguém que pudesse ficar conhecido de repente. Foi assim que surgiu o nome de Neymar de Barros, que trabalhou para o Silvio Santos. A gente sabe que ele tem a ligação com o Silvio Santos. Pela primeira vez dentro de uma reunião ligada à maçonaria P2. Então, ele frisa aqui que essa maçonaria não tem nada a ver, né? O maçom que eles arrebanham ali não tem nada a ver com a maçonaria comum. O projeto MP foi posto em prática e vingou. Vingou mesmo, e a culpa não é, na minha opinião, nem minha nem do Cuoco. Ele diz que a culpa é da igreja. Então, ou seja, o cara faz uma bagunça tremenda dentro da igreja e diz assim, ó, a culpa é da igreja que aceita isso, que aceita aquilo, que faz isso, que faz aquilo. Ó. Uma maneira muito decente de lavar as mãos, né? Ainda coloca assim, viva o Brasil! Se a igreja no mundo já não ia bem, imagine no país do carnaval. Imagine aqui onde cada 1000 comunhões você encontra uma pessoa se confessando e 80% dizendo abertamente que é contra esse sacramento da confissão, né? Ele pega, ele mistura. Tudo bem que os católicos têm muito esse tipo de problema de não aceitar os dogmas da igreja ou pega a parte que interessa e faz sua própria religião católica, mas isso não é desculpa para fazer o que ele fez. Então ele diz que ele pessoalmente se envolveu como? Em 1960 ele trabalhava já na P2 enfiado no Banco do Vaticano. Então já tinha muito conhecimento lá dentro, já tinha capacidade de usar batina, porque ele já era infiltrado lá dentro mesmo. E aqui ele vai detalhando um pouco, mas eu acho importante a gente passar isso, quem quiser pega o livro e tudo mais para ler, porque para mim interessa mais o assunto da igreja, o que aconteceu dentro da igreja. Então o que ele diz? Que ele estava lá no Banco do Vaticano e chegou um cara que estava responsável por esse começo da P2 aqui dentro da igreja, né? E esse cara disse pra ele assim, olha, o cara lá teve infarto, que esse Dr. Coco, ele teve 2 infartos. Um quando o Francesco já estava com ele e esse primeiro antes dele conhecer o Coco. Então esse cara teve infarto e ele tinha um diploma de médico. Quando eu falei no vídeo do Francesco, vocês sabem que ele se formou em medicina. E aí o cara falou assim, não, ele quer que seja alguém que tenha familiaridade com a área médica, porque como ele sofreu infarto, ele quer que alguém o acompanhe nisso. Ele disse, poxa, mas eu vou ser babado de um coronel? Eu não quero isso, eu sempre gostei de aventura, de infiltração, de espionagem, tudo que a gente já falou sobre ele, né? E ele falou assim, não, mas ele exige que seja alguém dessa área, nananana, e aí ele fala com a mulher dele, que ele já até então já tinha uma esposa, e ele diz assim pra ela, olha, vamos pro Brasil, não tem jeito, tô sendo chamado pro Brasil, e aí ele se envolve com a P2. E ele diz que essa ligação dele com o Coco vai bem até mais ou menos 1970. Nosso trabalho maior foi viajar o país todo, no assessoramento e coordenação para que todas as setoriais estivessem interligadas num só objetivo, numa só linguagem e com obediência total a uma comissão nacional. Somente a cúpula sabia do plano IMP, ou seja, tem vários colaboradores, mas quem sabe mesmo do objetivo e do planejamento é a cúpula, da qual ele fazia parte com esse Dr. Cuoco, né, esse coronel Cuoco aí. E aí, deixa eu ver qual mais parte é importante. Ele começou a se estranhar, já começou a querer sair, né, depois de um tempo, ele se adianta em contar aqui, que ele já meio que se incomoda com esse Dr. Cuoco, que era uma pessoa muito irracível, mas depois ele reconhece a importância que esse Dr. Cuoco teve para a maçonaria P2 nessa secretaria da responsabilidade da igreja. Então, ele aqui diz que no Brasil ele fez de tudo um pouco, que tinha que ser, né, que o Brasil é terra do improviso. Ele chegou à cúpula, mas a partir de 70 começou a sofrer uma opressão muito forte da minha sombra, que ele chama Dr. Cuoco. Nesse ano teve mais um infarte, nem bem se recuperou, voltou ativa, porém um gênio duro, quase impossível de conviver. Que a partir desse infarto ele começou a realmente se incomodar de ter que conviver com ele.
Então, mas ele disse que era tão importante a presença dele, ainda mais na época que os militares estavam no poder, que houve lá um problema na reunião, né? Houve um engano de informações e a federal estourou uma reunião nossa. Se Cuoco não estivesse lá, não teríamos sido presos como subversivos. Ficou como reunião maçônica. Claro, Grande Oriente pronto, os homens engoliram porque o militar estava no meio. Com a folha corrida dele, quem o chamaria de amigo do Lamarca? Né? Então era a época dos militares aí, e ele conta que a entrada do Neymar, em dezembro de 1970, alegrou muito, porque o Neymar tinha um temperamento que ele gostava, que era alegre, ousador e tal, mas que ele nem tinha condição de conviver tanto assim, porque ele vivia como sombra do Cuoco. Então ele começou em 1975 a planejar a saída dele da P2. Mas vamos ao que interessa. Em 1977 teve uma reunião da cúpula das setoriais do país todo. Tivemos entre nós 7 elementos que vieram de fora, um americano, um argentino, um alemão e 4 italianos. Foi num hotel em Poços de Caldas e a impressão era de que estava havendo um congresso, mas na verdade era para planejar como isso deveria ser feito a nível do Brasil, né, o projeto IMP. Para definir a ordenação de falsos padres na Igreja Católica Romana. Apesar de escrever falsos, não é o termo correto, já que eles cumpririam com aquilo que a Igreja pede, que são os estudos. Como a fé não se mede por termômetro e como seriam treinados, o comportamento dos elementos da P2 seria idêntico aos outros. Em um meio-dia conseguimos liquidar as pequenas questões que estavam mais ligadas à fidelidade do futuro padre, tendo o Dr. Cuoco citado o caso de um elemento que estava se rebelando. Quem era esse elemento? O Neymar. E ele diz assim que a experiência do Neymar de Barros pregando, viajando principalmente no primeiro ano da P2, antes de se converter, abriu caminho para compreender que seria impossível uma estranha convivência dentro da Igreja Católica, pois Neymar, mesmo após a tal conversão, conviveu sem nunca aceitar certos dogmas, certas imposições e uma doutrina de obediência cega e hierarquia. Então aí eles viram pelo exemplo do Neymar, que depois acabou se afastando, né? E ficou com o pé lá, outro cá, ficou prestando um serviço até bastante tempo, mesmo depois de afastado, foi obrigado, formar elementos não católicos que estudassem, fizessem filosofia, teologia, já que a igreja estava tão desesperada por sacerdotes e não olhava tanto uma análise vocacional. Aí a crítica que ele faz à igreja, né, que Dom Estevão depois vai dizer, né, que todos os sacerdotes seminaristas devem ser profundamente acompanhados, né, na sua vocação. A igreja empenhava-se pelo sim de qualquer um que quisesse chegar ao sacerdócio, naquela época, né? E na grande reunião já tínhamos em mão um número suficiente de candidatos ao clero. Deveriam levantar nomes de jovens que já haviam entrado no seminário e saído, porque estariam fascinados pela rotina, ou seja, não seriam pessoas estranhas àquilo, seriam pessoas que já têm consciência. E na mão dele ficou um cara que era gerente de um supermercado. E aí o encontro foi muito importante, né? Ele diz que esse encontro de 1977 abriu a comporta com tudo que fosse necessário. E aí as prioridades eram amizade, analisar o elemento por completo e ainda tentar amarrá-lo a um empresário, arrumando emprego para o candidato numa firma de alguém ligado a P2. Daí para frente ficavam mais fáceis o contato e a chance de fazê-lo crescer financeiramente. Prendeu o cara pelo dinheiro, né? O elemento que caiu nas minhas mãos era o gerente de um supermercado. Ele disse que não pôs muita fé, que o cara parecia ter muita calma, muita pureza, inocência, mas no final ele chegou à conclusão de que ele nasceu para ser padre. O que não se deu porque evoluiu muito para aceitar o quadrado que lhe queriam impor. Ele é um crítico, né, do celibato e tudo mais dos padres. Claro que não é um católico, né? Hoje eu poderia convidar o indefectível Ratzinger com toda a sua argúria para colocar meu pupilo no banco dos réus. Ou seja, ele diz que treinou tão bem esse cara, que esse cara acabou mesmo com a figura de padre, como se você olhasse um bom padre, né? E que na verdade ele passaria por qualquer teste de fogo, porque era assim que eles treinavam os seminaristas que eles queriam infiltrar na igreja. Então, eu vou pular aqui já pro final, que eu acho muito interessante o que ele diz aqui, só para título da gente refletir, porque isso ainda está implantado dentro da igreja, de certa forma, porque a gente não ouviu nada sobre o fim disso em lugar nenhum, pelo menos eu não ouvi. Se alguém ouviu, por favor, me fale. Ele diz que o plano IMP, para resumir, no final do livro dele, na página 89,
nasceu com outro nome na Itália, não veio pronto da forma como foi realizado. O ponto principal era a infiltração, o trabalho dentro da igreja, como se conseguiu no Vaticano, onde proliferam informantes, agentes e espiões. Depois no Banco Vaticano, onde a P2 chegou a dar as cartas graças ao suborno e a sede de poder de Marcincos e outros, a maçonaria P2 foi ganhando o terreno, mas queria algo mais seguro dentro da igreja. E para isso Roma não se prestaria, porque qualquer coisinha que já acontecesse seria manchete mundial. O ideal seria jogar todas as tentativas e experiências para as republiquetas, para longe, porque quanto mais se encontrasse a igreja desorganizada, melhor seria. E ele caracteriza isso como sendo uma das características do Brasil, desorganização. Assim, se aportou na América do Sul, onde também não faltariam suborno e empresários para a sustentação do esquema. A P2 expandiu-se por outros países, pela Argentina e Brasil. As ditaduras e a igreja tinham alas que facilitavam às vezes até sem saber o trabalho da P2. Essa experiência para a ordenação de padres da organização vai levar a gente a se enquadrar em áreas ideológicas diferentes, em trabalhos diferentes, até a interceptação mais perfeita do que as que já fizemos, do dinheiro, ajuda que vem de fora. O que eu gostaria de deixar é que a ameaça mais séria não é nem do padre da P2 chegar a reitorar seminário, onde abriria para seu pessoal e homossexuais como desmoralização da igreja. Olha a forma de ação desse pessoal. Não está aí o drama. O grande drama é que essa experiência com carta branca na América, tentem tudo, foi com a finalidade de que, se desse certo, seria adaptado às condições europeias e feitas lá também. Por isso eu, Francesco Scalzotto, como vocês me conhecem, garanto que no Brasil as ditas ordenações de padre P2 começaram em 1987, na Argentina e em outros países na América em 1988 e na Itália, com toda certeza, em 1989. Ou seja, o que tem de padre infiltrado pela P2 não está no gibi. Segundo esse livro, Fui Espião. Eu termino aqui, para não alongar o vídeo, com essa palavra do padre de Dom Estevão Bittencourt, que ele diz assim que é preciso selecionar criteriosamente os jovens e os adultos, a fim de não se promoverem aqueles que destruirão em vez de construir a face humana da igreja. Não a igreja, a igreja indestrutível, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, mas a face humana da igreja e a conversão de outros cristãos fica prejudicado por causa desse tipo de escândalo de gente infiltrada dentro da igreja. Também a disciplina da vida clerical exige o máximo de atenção, de tal modo que se possa distinguir o autêntico sacerdote pela sua assiduidade à oração, à celebração da Santíssima Eucaristia e o ministério dos sacramentos, como também por uma conduta de vida condizente com a dignidade de caráter sacramental, o uso de batina, o amor pelo sacerdócio, tudo isso a gente tá com dificuldade de ver também dentro da igreja, né? O próprio Dom Estevão usava, era tão bonito ver o Dom Estevão de batina. Francesco julga que a manutenção do celibato é causa do declínio do nível moral do clero. Isso ele bate no livro dele inteiro, né? Um cara super sexualizado, até de certa forma exagerado, boca suja, mas ele diz assim, na verdade, não é a lei do celibato que prejudica o sacerdote, muito ao contrário, mas é o facilitário ou a leviandade com que o jovem ou adulto quer abraçar o celibato. Quem não deseja assumir de maneira coerente, fugindo das ocasiões próximas do pecado, ou sem estar convicto do seu valor, não se deve encaminhar para o sacerdócio. Aliás, a respeito do celibato, ele tem outras revistas que ele indica, mas a gente pode depois trazer para cá. O momento atual é muito sério para a igreja. A providência divina parece estar solicitando a revisão de certos pontos da vida eclesial, subtraídos à devida vigilância. Ou seja, por que ele trouxe esse livro? Para que se reflita sobre a ordenação de padres, né? Isso aqui é só um exemplo, que fosse até ilusório, a gente nem acredita que seja, mas assim, é um exemplo para que a igreja cada vez mais se preocupe com os sacerdotes que está formando, né? Se a ideologia não é mundana, se não foge do que a igreja ensina, do catecismo da igreja católica, de repente até uma reavaliação de quando em quando dos próprios padres. Eu, por exemplo, não tenho muita informação de como isso acontece na prática, né? Eu não tenho contato com seminaristas ou com seminários, mas assim, seria interessante se alguém assistisse esse vídeo e tivesse contato, comentasse aqui pra gente como essas coisas acontecem. Porque fato é que
existe ordenação de falsos padres dentro da igreja no mundo inteiro, tá? Então a gente termina essa série da maçonaria P2 com esse alerta importante de Dom Estevão Bittencourt. É isso aí. Uma ótima Semana Santa para todos vocês.